Pelas imagens, eu não estou em Dubai, eu estou em Vila Velha, eu estou no Taj Home Resort. Esse empreendimento ele está sendo construído numa área de 30 mil metros. Seria o suficiente para construir aqui 20 torres de apartamento. Mas a grande construtora tomou uma decisão arrojada de fazer apenas 2 torres, mas 2 torres de alto padrão de acabamento. É olhar para as torres e falar: seja bem-vindo ao luxo. Uma das torres, ela tem 50 andares, se torna a torre mais alta do nosso estado. O Taj, além de estar de frente para o mar, ele está muito bem localizado. Ele está a apenas 40 minutos de Guarapari, está a 20 minutos do nosso aeroporto de Vitória, está a 50 minutos das nossas montanhas, nas nossas belezas naturais de Domingos Martins e de Pedra Azul. O Taj oferece para os seus futuros moradores a maior área de lazer do nosso estado. Classificar essa área de lazer é um desafio. São 21 mil metros de puro lazer e de qualidade de vida. A inauguração do Taj, a entrega do Taj, já tem data marcada, 10 de dezembro de 2026. Será um marco, será uma festa para Vila Velha e para todo o nosso estado. Me conta uma coisa, qual foi a última vez que você parou para descansar de verdade? Contemplar a criação de Deus e viver momentos especiais com quem você ama. A Bíblia diz que existe tempo para todas as coisas. Tempo de trabalhar, tempo de plantar e também tempo de descansar, celebrar as bênçãos de Deus. Se você está pensando em viver momentos assim, eu quero te apresentar a CVC Glória em Vila Velha. Lá você encontra viagens para todo o Brasil, destinos internacionais, circuitos pela Europa, viagens em grupo e também cruzeiros marítimos incríveis, perfeito para renovar as energias e criar memórias inesquecíveis com a família. E sabe o que é melhor? Realizar esse sonho ficou muito mais fácil. Na CVC Glória você pode pagar em até 12 vezes sem juros no cartão, tem parcelamento sem juros no boleto bancário e, se preferir pagar no Pix, ainda ganha 6% de desconto. Ou seja, não precisa adiar aquele sonho de conhecer lugares novos, descansar e viver experiências especiais. Então já sabe, quando pensar em viajar, fale com quem entende e cuida de cada detalhe da sua jornada. CVC Glória em Vila Velha, porque viajar também é uma forma de celebrar as bênçãos de Deus. A solução desgastante foi desenvolvida para fazer limpeza nas superfícies onde vai ser aplicado os produtos da repintura automotiva. Ela remove impurezas e manchas digitais, promovendo assim melhor aderência em todos os produtos. Olá meus irmãos, Shalom, Shalom, eu sou Kleber Correia aqui do canal No Original e estamos juntos mais uma vez para falarmos daquilo que nós amamos, a Palavra de Deus. É sempre uma alegria para mim e tenho certeza que para você também, quando nos encontramos aqui todas as quintas-feiras, né? Ou você que acompanha o nosso canal em outros dias da semana, mas é sempre uma alegria estar aqui com os irmãos, com vocês de todo o Brasil e do mundo para exercitarmos a Palavra de Deus. No episódio de hoje, nós iremos falar de um servo de Deus, um homem, que foi levado cativo. Eu estou me referindo a Daniel e seus amigos. Foram levados cativos para uma terra estranha pelo rei Nabucodonosor.
rei da Babilônia. Nós vamos falar um pouquinho sobre este episódio especificamente e como Deus ele quer falar conosco através da sua palavra no original para os nossos corações nos dias de hoje, nesse momento tão importante que vivemos, que antecede o arrebatamento da igreja. É disso que nós vamos falar nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, depende muito do horário que você vai estar vendo este episódio. Antes de iniciarmos, curta, comente, compartilhe, tá bom? Se inscreva no nosso canal, envie esse canal, esse link para que outros irmãos, outras pessoas, né, no Brasil e no mundo possam também ter acesso a esse conteúdo e que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante para que outras pessoas possam receber esse conteúdo nos seus celulares, nos seus smartphones e também nos seus tablets, tá bom? Para que eles possam também ter acesso a esse conteúdo que é importante. Vamos lá então? Vamos ver o texto desse dia que nós vamos abordar. Está no livro do profeta Daniel, capítulo 1, verso 8. O texto diz, em Daniel 1, verso 8, que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel propôs, ele considerou, no original hebraico, ele estabeleceu no seu coração, na sua mente, na sua alma, não se contaminar, não tornar-se impuro, não poluir, não profanar, não violar o sagrado com a porção, com as iguarias finas do rei de Babilônia. É assim que o texto no hebraico diz. E esse texto, no livro de Daniel, Deus tem uma palavra muito forte, que traz um alerta para mim, para você, para todos nós. Daniel e seus amigos foram levados cativos, prisioneiros, por Nabucodonosor, que deu ordens aos seus oficiais para que ensinassem a Daniel e aos seus amigos o idioma de Babilônia, a cultura de Babilônia, a comida da Babilônia. Mas Daniel não quis se contaminar. Daniel propôs no seu coração, ou seja, foi uma decisão firme. Daniel não tomou uma decisão impulsiva ou baseada nas circunstâncias. Ele propôs no seu coração. Propor no coração significa que Daniel tomou uma decisão resoluta no seu interior, mesmo estando exilado na Babilônia, longe de casa, sob ou debaixo de um domínio de um império pagão. Mas Daniel decidiu antecipadamente quem ele era e a quem servia. Daniel tomou uma decisão antes mesmo de enfrentar a tentação. Daniel decidiu firmemente em seu coração que permaneceria fiel a Deus. Isso nos ensina a importância de decidir de antemão como agiremos diante das tentações e pressões deste mundo. Não se contaminar. Por que a comida e o vinho do rei contaminariam Daniel? Já pensou nisso? A comida e o vinho que o rei oferecia eram provavelmente alimentos que não eram permitidos pela lei judaica. Ao pedir para não se contaminar, Daniel correu um grande risco. Recusar o manjar do rei poderia ser visto como uma ofensa grave, o que poderia resultar em punição severa. Isso nos ensina que seguir a Deus, muitas vezes, requer coragem para enfrentar as consequências. A carne e o vinho do palácio de Nabucodonosor na Babilônia eram comumente oferecidos em rituais aos deuses babilônicos. Comer daquela comida significava participar ativamente daquela idolatria. A lei de Moisés proibiu o consumo de certos alimentos que os babilônicos comiam, que eram alimentos impuros. Comer na mesa do rei era um sinal de dependência e submissão total ao rei da Babilônia. Na verdade, Nabucodonosor queria introduzir a Daniel e aos seus amigos uma nova cultura, uma nova identidade. Mudou até os nomes deles. E o diabo tem feito isso nos nossos dias também, sutilmente, com as pessoas, com os crentes, com os cristãos. Ele introduz coisas de maneira sutis que antes eram escândalos e que hoje em dia as pessoas agem como se fossem normais.
Os conteúdos mundanos hoje em dia, muitos crentes consomem na internet esse tipo de conteúdo. As palavras que agregam ao nosso vocabulário, nossa maneira de agir nas ruas, nas escolas, nas faculdades, no trabalho, no nosso dia a dia. Mas Daniel pediu ao chefe dos eunucos. Ele agiu com ação e respeito. Daniel não fez uma rebelião. Daniel não fez um protesto violento. Não. Ele agiu com inteligência, submissão e respeito às autoridades, encontrando uma saída pacífica para manter a sua fé sem ofender os seus superiores. Ele propôs um teste: alimentar-se apenas de vegetais, legumes e água por 10 dias e comparar a sua saúde com a saúde dos jovens que comiam os banquetes do rei. Meus irmãos, Deus honra os que lhe honram. A fidelidade de Daniel foi recompensada com um favor divino. Deus moveu o coração do chefe dos eunucos para que ele concedesse o pedido de Daniel. Isso nos lembra que quando somos fiéis a Deus, Deus age em nosso favor, mesmo em situações adversas. Esse versículo também nos lembra da soberania de Deus sobre todas as coisas. Mesmo em uma terra estrangeira, Deus estava no controle e usou pessoas que o não conheciam para cumprir seus propósitos na vida de Daniel. Nabucodonosor, depois então, promoveu Daniel a um cargo alto e lá na frente. O rei pediu para ele, Daniel e seus amigos, que se prostrassem diante de uma imagem que ele tinha levantado. Mas eles se recusaram a fazer isso. Hoje em dia, quem não estiver atento, ligado nas coisas de Deus, ligados na palavra de Deus, vai se curvar ao sistema do anticristo. Porque são sutilezas que o diabo usa do sistema e introduz no meio da sociedade. E as pessoas muitas vezes têm tomado isso como normal, aquilo que não é normal no reino de Deus. Daniel não quis se corromper, ele não quis se arruinar, destruir, entrar em decadência. Talvez você que esteja nos assistindo agora não esteja se corrompendo, mas está se contaminando seus olhos, seus ouvidos, sua mente, seu coração. Tudo isso que deveria ser consagrado ao Senhor, e isso tem afetado o seu discernimento espiritual. E se você não estiver atento agora, hoje, você será manipulado pelo sistema do anticristo, pela estratégia do maligno, aquela estratégia do não tem nada a ver, o que é que tem? Todo mundo faz. Queridos, a relevância da fidelidade a Deus nos dias atuais, assim como Daniel, vivemos em uma sociedade que frequentemente nos pressiona a nos conformarmos, a tomarmos formas com padrões que não agradam a Deus. A história de Daniel nos ensina que é possível manter nossa integridade e fidelidade a Deus, mesmo quando estamos cercados por um ambiente hostil. A exemplo de Daniel, devemos tomar uma decisão firme em nossos corações de não nos contaminarmos com as coisas desse mundo. Isso requer uma determinação diária de viver segundo os princípios de Deus. Confiança na soberania de Deus. Quando tomamos a decisão de honrar a Deus, podemos confiar que Ele, Deus, está no controle e que Ele moverá as circunstâncias ao nosso redor para cumprir seus propósitos em nossas vidas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, lembra disso? A história de Daniel nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas. Estamos dispostos a ser fiéis a Deus, mesmo quando isso significa ir contra a correnteza do mundo? Estamos preparados para enfrentar as consequências de nossas decisões de fé? A história de Daniel nos encoraja a sermos fiéis, a sermos firmes, corajosos, confiando que Deus nos sustentará e nos honrará. Examine suas decisões, reflita sobre as áreas de sua vida onde você tem sido pressionado a se conformar com o mundo. Decida hoje, como Daniel, a não se contaminar. Confie na intervenção divina. Lembre-se de que, quando somos fiéis a Deus, Deus age em nosso favor. Confie na soberania de Deus para cuidar de você, de sua família, em todas as circunstâncias.
A fidelidade de Daniel em meio às adversidades é um exemplo poderoso para todos nós. A sua decisão de não se contaminar e sua confiança na soberania de Deus nos inspiram a viver uma vida de integridade e fé, sabendo que Deus honra aqueles que o amam. Que possamos, assim como Daniel, permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante das maiores pressões, confiando que Deus está conosco, porque Ele está, e que Ele nos concederá graça e misericórdia em todas as situações. O versículo que lemos ensina que é possível manter a sua integridade e os seus princípios morais e também espirituais, mesmo estando em um ambiente hostil, ou que tenta mudar sua identidade. Daniel preferiu obedecer às leis de Deus e se adaptar à cultura ao seu redor. Podemos aplicar essa mensagem em nossas vidas, buscando sempre obedecer à vontade do eterno Deus, mesmo que isso signifique ir contra a cultura e as tradições do mundo. A mensagem principal desse texto é que devemos obedecer à palavra de Deus, mesmo que isso signifique ir contra tudo e contra todos. Deus te chamou para você ser consagrado a Ele, para viver uma vida consagrada para Ele. Portanto, muito cuidado ao entregar sua vida, seus olhos, sua mente, seu coração naquilo que você tem consumido na internet. Nosso muito obrigado por acreditar no nosso trabalho, por estar conosco de mãos dadas nesse trabalho, que é muito mais do que apenas apresentar um texto ou falar hebraico ou qualquer outra coisa aqui no YouTube, mas para que essa palavra ela possa semear, ela possa frutificar, que ela possa crescer no coração, nos corações das pessoas, nas suas mentes, e que essa palavra, que é a palavra de Deus, não é minha, a palavra de Deus, ela possa de certa forma transformar a sua vida, que ela possa te direcionar, que ela possa te fazer um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, uma nova criatura. Esse é o objetivo. Não há outro objetivo a não ser fazer com que a palavra de Deus possa chegar a você em qualquer parte desse mundo.